Você vê no Novo Testamento Jesus falando para todo mundo que eles devem vender tudo que tem para seguir Jesus? Não, foi só para aquele cara, porque ele era avarento. Então Jesus, ele pega, Deus na verdade sabe o que a gente precisa, e de uma maneira, sim, como um perito em armas, um perito em flechas, ele acerta no ponto que a gente precisa. Amém? Então, o profeta Ageu, ele vem com algumas palavras que são extremamente poderosas e que a gente pode aprender muita coisa. A primeira flecha que Ageu atira e acerta um ponto que para mim é fundamental é o coração do povo. Lê comigo. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 3. Versículo 2, vamos ler do versículo 2. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, portanto, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu e disse: acaso é tempo de habitardes vós em casa apainelada, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Então vê, a primeira flecha que o profeta Ageu atinge, ele mira no coração. Porque o que é que estava acontecendo com aquele povo? Aquele povo tinha enfrentado perseguição, estava numa batalha terrível, com medo do rei Ciro mandar as tropas, na verdade o rei Artaxerxes, e eles ficam com medo. E aí o que é que eles fazem? Eles param de fazer a obra do Senhor. E é óbvio que a gente tem que trazer para nós o que seria deixar de fazer a obra do Senhor nos dias de hoje. Não é reconstruir mais o templo. Mas naquele momento eles dizem assim, e ainda criam uma desculpa, né? Não é hora, a gente tem que cuidar da nossa casa. Então, quando o profeta Ageu atira aquela primeira flecha que atinge o coração, ele estava dizendo assim: olha, você está substituindo o amor por Deus por realizações pessoais. Você está deixando de me amar com todo o seu coração para, de alguma forma, realizar as suas coisas. A pergunta que eu faço é: Deus fica chateado se a gente prospera, compra um carro, constrói uma casa, fica? Depende. Depende. Se você estiver colocando Deus do lado, é óbvio que ele vai ficar triste, que ele vai ficar chateado. Então veja, nesse momento Deus estava falando assim: olha, vocês estão cuidando primeiro das suas coisas e estão deixando as minhas coisas de lado, e eu não estou satisfeito com isso. E aí ele começa a dizer quais são as consequências. Você percebe que ele começa a dizer: olha, vocês plantaram muito e não estão colhendo nada. Vocês estão esperando muita coisa e não vem nada. Vocês pegam o salário de vocês e estão colocando num bolso que está furado. Alguém já passou por isso? Eu já, muitas vezes. Parece que você trabalha, você faz as coisas e quando chega no final não dá certo. Sabe aquelas economias de palito que a pessoa faz, né? Eu vou deixar todas as luzes da minha casa apagadas, porque no final vai sobrar. Nunca sobra. Quem já fez? Nunca sobra, não tem jeito. No verão eu não vou tomar banho com um chuveiro elétrico. Já fiz isso, não dá em nada, dá no mesmo. No fim do mês eu estou com o mesmo dinheiro, a mesma conta. Então às vezes o que acontece é que a gente não está percebendo que o problema não é a administração. O problema talvez está no meu e no seu coração. E aí Deus, ele tem que virar aquele que está como oponente meu e seu. Aí o negócio é ruim. Porque ele disse: olha, vocês ajuntaram e eu assoprei. Vê, a gente está juntando, tentando fazer as coisas. Muitas vezes eu ficava juntando ali quando eu queria alguma coisa. Daqui a pouco surgiu uma emergência, pronto. R$300 de remédio de Luísa. Acabou. Não é? Então, o que acontece é que muitas vezes o nosso coração não está naquilo que o Senhor quer que esteja. E o nosso coração está nas nossas coisas, nas nossas realizações pessoais. E eu quero dizer, não é maldição, mas não vai acontecer. Porque se você é servo do Senhor, se você é filho dele, a pressão com você, sinto muito, é maior. Alguém já percebeu isso? Dia e noite, dia e noite. Então, o que o povo estava querendo fazer: olha, eu vou deixar a obra do Senhor de lado, eu não estou preocupado com ela, até porque, né, aquele cara não permite que a gente faça mais, então se a gente não puder fazer, então eu não vou mais. Sabe, eu estou trabalhando, né? Deus sabe que eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar,
E aí eu vou deixar as obras do Senhor do lado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que primeiro tem que ser o reino. E as demais coisas, elas se acomodam. Elas têm que se acomodar, porque primeiro está o reino. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu era supervisor. Eu discipulava na época, 7, 8 pessoas, que hoje misericórdia dizer um negócio desse. Mas discipulava, supervisionava, era líder de um ministério, era casado e trabalhava num emprego que era 8 horas por dia. Saía de 6 da manhã e chegava aqui 6 da noite para ir direto para a faculdade. E por isso, eu não deixei de fazer a obra do Senhor. Então, quando eu vi aí, eu quero lhe dizer que muitas vezes eu senti vontade de deixar de fazer a obra, porque eu estava cansado. E eu dizia assim, Senhor, eu tenho que parar. E aí eu percebia, por que será que toda vez que a gente está cansado, sobrecarregado, a gente pensa, na primeira coisa que vem à nossa cabeça é deixar de servir. Ninguém pensa em deixar de servir, de fazer suas coisas, É impressionante. E eu disse, isso é do capeta. Isso é do diabo, porque não tem lógica. Porque a primeira coisa que vem na minha mente é parar de fazer as coisas para o Senhor. E a verdade é que muitas vezes a gente precisa entender que o que eu faço para o Senhor não é para ganhar um crédito com Ele, não é para que Ele me ame mais, mas é porque em obediência a alguém eu devo honrá-lo. Eu devo honrar alguém que é poderoso, que foi para uma cruz por mim e eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar. Então não é porque eu estou querendo ser aceito, porque o meu Senhor, eu servindo ou não, Ele me ama. No entanto, eu não sei se Ele está alegre comigo. Esses dias eu estava falando para a Luísa, eu e a Amanda, que a gente ama a Luísa, a gente disse assim para ela, filha, a gente te ama muito, mas nem sempre a gente fica feliz com você. Porque ela estava dizendo assim, Deus ama, mas aquelas pessoas que não fazem bem, Deus não ama. Nós dissemos, não, Deus ama sim. A gente ama você, mesmo quando você faz coisas erradas, mas não significa que a gente fica feliz. Então, quando você está servindo ao Senhor, você está dando o melhor para Ele, é porque Ele é digno. Não é porque você está querendo de alguma forma merecer alguma coisa dEle. E eu quero lhe dizer que eu já fiz isso, inclusive. Eu já servi o Senhor para que Ele me amasse mais. Quem já fez isso também? Para eu não ficar aqui sozinho? Amém. Quer dizer, é mentira dos outros, que não levantaram a mão. Então muitas vezes a gente quer fazer as coisas para ser amado pelo Senhor. Não é por isso, a gente tem que servir ao Senhor porque nós o amamos, porque Ele é digno e porque, obviamente, nós vamos ter uma recompensa do céu. Amém? Então aquele povo, ele tinha parado, as circunstâncias tinham ficado duras e eles disseram assim, eu não vou mais fazer nada. Eu não vou mais fazer nada porque, Deus entende, a opressão se levantou, as coisas ficaram mais difíceis. Pediram até para anunciar aqui o nosso café, tá? O pessoal lá da cantina trouxe um café, show de bola. Tá aqui. Você pode terminar, você pode passar lá, tá? Para tomar seu cafezinho. Vai ajudar as meninas que estão querendo ir para o Fire Extreme, tá? Inclusive, faça sua inscrição até domingo, tá? Da Fire Extreme. Não esqueça, R$80 o investimento. Até domingo, tá? Inclusive, foi bom ter lembrado, as meninas me ajudaram, porque a gente tinha anunciado no culto passado que a Fire Extreme seria de 8 até 80 anos. E na verdade a gente colocou uma idade de 12 anos acima, tá? Tiago, por quê? Porque muitas vezes uma criança de 8 anos, ela não vai receber nada, a gente vai passar a noite toda lá, será que ela vai aguentar? Então nós entendemos que é melhor a idade ali de 12 anos, e óbvio de 12 a 14 com a presença dos pais ou o líder de célula como responsável. Amém? Então abrindo esse parênteses aqui. Amém, papai? Esses dias a gente estava numa célula e Luísa dizia, chegava perto de mim, papai, fala de mim. Eu falei de você nesse instante, você não estava, tá vendo? Então vê, a gente precisa entender que o desinteresse que nós temos pelas coisas do Senhor é diretamente proporcional ao amor que a gente tem por Ele. Entendeu? Se você tem pouco interesse pelas coisas do Senhor, provavelmente você está amando pouco. Então, a primeira flecha que o profeta Ageu atirou foi no coração. Ele disse, olha, eu não aceito que você ame mais as suas coisas do que você me ama. Eu não aceito que você ame qualquer outra coisa mais do que a mim. Eu preciso estar no primeiro lugar. Então, se você quer dizer assim, olha,
será, Deus, que eu estou dessa forma? Olha para a tua vida. Começa a ver. O dinheiro que você está colocando, está botando no bolso, está indo embora. Você está tentando realizar as coisas e não está conseguindo. As coisas parecem que dão tudo errado. Parece que Deus está contra você. Não, amém não, filho. Então assim, eu não estou dizendo que sempre vai ser. Às vezes Deus está querendo que você passe por uma situação para ensinar você a ter fé, ensinar você a confiar no Senhor. Amém? Mas você precisa orar, não é, Lulu? Amém. Segunda flecha que eu quero falar hoje, a primeira flecha ela lida com o desinteresse do povo sobre a obra do Senhor e com o coração do povo. A segunda flecha que eu quero falar, fala sobre a visão que aquele povo tinha. Abre comigo, por favor, no capítulo 2 de Ageu, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 9. Diz o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor. Amém? O que era que estava acontecendo aqui? Quando eles construíram o templo, eles viram que o templo, por não ter recursos suficientes, ele não era um templo tão grande como o templo de Salomão. O templo de Salomão era algo impressionante, era algo lindíssimo, todo construído com ouro, prata, sabe? A maior parte do templo era em construção de prata, banhada a ouro. E quando eles foram olhar, e claro, tinham pessoas que tinham visto o templo de Salomão e agora estavam vendo aquele templo que eles tinham construído. Vê, um templo pequeno, sem recursos, sem aquela grandeza e sem glória. Então os anciões começaram a dizer assim para o povo: olha, esse templo é muito feio, é muito fraco. E o que é que aconteceu? As pessoas começaram a desanimar. As pessoas começaram primeiro a olhar para o templo e disseram: poxa, realmente, a gente estava aqui tão feliz, porque se você for ler nos versículos anteriores, né, quando o profeta Ageu vai lá e corrige o povo, no versículo 12 o povo diz, a Bíblia diz que o povo temeu e reconstruiu o templo. Então quando é no capítulo 2, eles começam a desanimar, eles se sentem desencorajados, porque eles olham para aquele templo e dizem assim: poxa, a gente trabalhou tanto, a gente fez de tudo, mas a gente não consegue dinheiro suficiente para poder construir um templo gigante. Até porque aquelas outras pessoas estavam falando. E isso mostra para a gente que muitas vezes, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente vai olhar para as circunstâncias, porque as pessoas estão falando para a gente alguma coisa. E nós precisamos entender que a gente precisa ouvir a voz do Senhor e olhar para Ele, porque senão a gente vai desanimar. O que aquelas pessoas, consciente ou não, queriam fazer, queriam dizer: olha, esse templo não é tão bom, então Deus não está com vocês, porque se estivessem com vocês, o templo era muito maior, os recursos teriam vindo. Você já viu quando você está tentando fazer a obra do Senhor e parece que a coisa está travada, porque os recursos não vêm, aí você pensa assim: se eu tivesse mais isso, se eu tivesse mais aquilo, eu poderia fazer assim, eu poderia fazer daquela forma. Nem sempre, pode ser que o Senhor queira conduzir você
a um nível de fé maior. Para que você pare de olhar para as coisas, pare de olhar para as circunstâncias e pare de ouvir as pessoas e comece a ouvir mais Deus. E você vê que no versículo que a gente leu aqui, no versículo 5, diz assim, olha, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então o que é que Deus estava querendo dizer? O profeta estava indo ali na visão deles. Veja, quem falou para vocês reconstruírem o templo foi eu. Então vocês têm que ouvir o que eu falei e se apegar àquilo que eu disse. Não ficar olhando para o templo, não ficar ouvindo o que os outros falam e nem vendo as circunstâncias. Porque muitas vezes a gente faz isso, não é? Quantos aqui já? Deus falou uma coisa, chega lá fora, vem uma circunstância e você esqueceu o que Deus falou. O cabo levanta os 2 pés assim, né, se puder. Quantas e quantas vezes parece que a voz da circunstância, a voz de outra pessoa, que muitas vezes quer ser um profeta, entende, na nossa vida, é mais forte do que Deus diz. Quantas vezes Deus fala com a gente, naquela hora a gente chora, né? Foi Deus que falou comigo, solta os olhos, daqui a pouquinho, 2 minutos depois a pessoa está desconfiando mesmo. Infelizmente, porque a gente está dando ouvidos e vendo e se confiando no que os nossos olhos veem. Então muitas vezes Deus tem que mandar um profeta, e glória a Deus pelos profetas, né? Amém? Amém, porque, sabe, eu amo o ministério profético. Eu acho que no meu início de conversão eu pensava que eu era profeta, sabe? Porque quando chegava um cara que fazia coisa errada, eu dava uma lapada tão grande. Não tinha muito alisado não. Os meninos que estão comigo, cadê Celso? Olha Celso. Celso está comigo desde o começo, né? Celso é um ancião de dias aqui da igreja. Celso está comigo desde o início. Ele sabe que o negócio não era muito bom antes. Chegava, a gente botava lá o quartinho e muitas vezes eram umas cajadadas que não tinha nada de amor. Melhorei, não foi, Celso? Melhorei. Só não, se eu fizer isso na frente da pastora, eu faço isso, a pastora diz, meu filho. Então veja, eu amo o ministério profético. Entre os ministérios, eu acho que vocês sabem disso, mas todos os 5 ministérios podem ser contados na mão, tá? Qual desses você acha que é o ministério profético? Dos dedos. É esse que aponta logo o erro. Certo? Esse aqui não vou mandar assim não para vocês, mas esse aqui do meio, tá? Esse aqui do meio é o ministério evangelístico, tá? Esse aqui é o pastoral da aliança, tá vendo? Esse menorzinho aqui é o mestre, porque ele é detalhista, e esse aqui é o ministério apostólico, que toca todos os ministérios. Amém? Que bonito, né? Aprendi num livro, tá? Não sou eu que sabia disso não. Então vê só, quando a gente percebe, e glória a Deus pelos profetas, é porque muitas vezes a gente não está ouvindo o que Deus está falando. E aí Deus levanta aquele homem para apontar o caminho. E ele diz assim, olha para o passado. Você percebe que no texto a gente vai lendo, 2 ou 3 vezes ele diz, olha para o passado. Vê como vocês faziam as coisas antes, e olha como é que vocês estão fazendo hoje. Então, a gente precisa entender que nós não temos de maneira nenhuma que olhar para as circunstâncias. Eu sei que não é fácil, a gente tem exemplos e exemplos na Bíblia. Por exemplo, Pedro, ele andou sobre as águas, tá? Na verdade, ele andou sobre a palavra de Jesus, né? Quando Jesus disse vem, ele andou sobre a palavra de Jesus. Só que quando ele olhou para as circunstâncias, as ondas, ele começou a naufragar. Porque eu sei, queridos, que não é fácil. Não é fácil a pessoa viver. Eu e a Amanda sabemos muito disso. Tem uns boletos para pagar. Sabe aquele vídeo que estão botando na internet às vezes, né? O cara bota lá R$300 e vem um monte de boleto, né? Hoje vai ser assim, aqueles R$300 contra aqueles boletos tudo lá do filme 300. Às vezes você está desse jeito. Mas você precisa acreditar no Senhor que te conduziu. Inclusive estou pregando para mim isso. Porque nós temos que acreditar no Senhor. Amém? Porque nós não podemos olhar para o que está diante de nós, mas aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Então vê, a primeira flecha que o profeta Ageu acerta, ele acerta no coração. Vocês estão amando mais as coisas do que me amando. A segunda, ele vai na visão. Por quê? Eles estavam deixando de olhar para Deus,
deixando de ouvir o que Deus estava falando, para olhar para as circunstâncias, para olhar para a falta de recursos. E pode ver que no final aqui ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Eu vou mandar com que as nações tragam o valor, para que eu encha esse templo de mais glória ainda. Vê? Então ele sabia daquela situação, ele sabia da circunstância que ele estava enfrentando, mas Deus disse assim: eu não quero que vocês parem. Amém? Amém? E por último, eu queria falar sobre a terceira flecha que Ageu solta, que é contra a insatisfação do povo. Lê comigo, por favor, Ageu capítulo 2, a partir do versículo 10. Esse aqui eu quero ler todo com vocês. Ageu capítulo 2, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou azeite, ou qualquer outro mantimento, este ficará santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E responderam os sacerdotes: sim, ficará ela imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que lhe oferecem, tudo é imundo. Agora, portanto, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no meu templo. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, e com toda a obra de suas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do nono mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Vê o que é que o profeta Ageu está dizendo. O que é que aconteceu? O povo começou a reconstruir o templo, viu que o templo não estava tão legal, ficaram tristes. Deus vai enviar a palavra profética, mas mesmo assim eles começam a ficar insatisfeitos. Mas por quê? Porque eles começam a ver: olha, a gente começou a fazer as coisas, eu sei, a gente estava fazendo as coisas erradas, a gente passou por 70 anos no exílio babilônico, porque nós adoramos outros deuses, nós fizemos coisas erradas, nós não agradamos o Senhor, mas a gente reconstruiu o templo, a gente está fazendo a coisa certa, Senhor. Como é que as coisas não têm mudado? Sabe por quê? Porque a gente é imediatista. A gente acha que porque começou a se corrigir, você tinha uma área na sua vida que Deus corrige você, você começa a mudar e você acha que imediatamente as coisas vão mudar. E aí o profeta ele utiliza aqui uma comparação, ele diz: olha, você acha que uma coisa santa quando toca uma imunda, torna aquela coisa imunda santa? Não. Agora o contrário é verdade, aquilo que é santo quando toca o imundo se torna imundo. Então aquilo que é mal, quando toca alguém que é santo, não deixa um problema somente naquela área. Você vê que pecado logo se alastra, não é? O cara queria contar só uma mentira, daqui a pouco está contando 2, 3, 4, a coisa começa a crescer. Então o povo diz: olha, a gente consertou uma coisa e está achando que todo o resto. É como se o profeta dissesse assim: olha, presta atenção, vocês mudaram e reconstruíram o templo em 3 meses. Vocês acham que vocês vão mudar 16 anos de desobediência? Não é assim. Então eu e você temos que entender: eu estou dando os passos, eu estou fazendo as coisas certas, eu estava errado, ok, mas tem um tempo. Porque muitas vezes a gente acha que, porque se corrigiu em uma área, Deus tem a obrigação de nos abençoar imediatamente. E veja, as bênçãos que Deus nos dá não é porque merecemos, é porque Ele é bom, é porque Ele é galardoador.
é porque Ele é assim, não é por nós. Porque eu não sei você, mas se eu fosse merecer alguma coisa de Deus, eu não tinha era nada. Nada. Porque quando eu olho para mim, eu percebo que tantas vezes eu falho, tantas vezes eu erro. Quem está comigo? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e percebe, poxa, eu poderia ser uma pessoa melhor. Eu já tenho tantos anos de convertido, eu não precisava estar caindo nisso aqui e estou de novo fazendo. E a gente muitas vezes quer ficar insatisfeito com Jesus. Uma vez eu estava chateado com Deus e eu disse a Ele, estou com raiva. Como se mudasse alguma coisa, né? Luiz às vezes diz, eu estou baba, papai. Eu estou baba. Eu disse, não muda nada. Vai ficar de castigo também. Não muda nada. Mas a gente não diz isso às vezes, né? Estou bravo. Aí cheguei para o pastor e disse, pastor, olha, as coisas não estão dando certo. Estou com as contas para pagar, as causas não têm aparecido. E assim. Aí o pastor disse, olha, Tiago, se Deus não nos desse nada, a gente já tinha motivo de agradecer a Ele, porque Ele nos deu a salvação. Não é verdade? E às vezes a gente fica querendo botar o pé no bucho de Deus, dizer, olha, resolve a parada, senão eu saio. Eu disse, saia, dê linha. Não é? A gente às vezes quer fazer isso porque a gente acha que pode exigir dele. Tem uma música de, acho que é Gabriel Guedes, né? Ele diz que vai para o Senhor, mas não quer nada em troca. E muitas vezes a gente está indo para Deus querendo alguma coisa em troca, né? E a gente precisa aprender, como o profeta Abacuque, que mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja mantimento no celeiro, eu ainda adorarei a Ele. Por quê? Porque é por Ele, e Ele é digno. Amém? Então, não é fácil, eu sei disso, muitas vezes eu passo, tá? Não é uma palavra só para os outros, porque não estamos naquele momento mais que a palavra é só para as outras pessoas, mas você também tem que ser a mensagem. Não adianta você só falar se você não está... A palavra tem que ferir primeiro a pessoa que está trazendo do que só ferir os outros. Aí é bom demais, né? Tinha gente que chegava no púlpito e gostava de bater na igreja. Eu disse, oxe, bicho, tá achando que a igreja é mulher de malandra? Para só apanhar? Não é assim. Então eu acredito que está todo mundo encerrado na mesma condição humana. Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. E Deus quer de alguma forma nos mudar. Amém? Então, eu acredito que essas 3 flechas, elas resolvem o problema. O problema é que muitas vezes a gente não aceita aquilo que Deus tem para nós. Graças a Deus que o povo de Israel, nesse tempo, eles aceitaram aquilo que o profeta Ageu disse. E a Bíblia deixa claro que eles reconstruíram o templo. Depois Neemias é enviado, ele reconstrói os muros de Jerusalém. Deus faz uma obra. Depois os romanos vêm e fazem outro templo suntuoso. Lembra o que Jesus disse? Lembra o que o profeta Ageu disse? Eu vou mandar o dinheiro, o recurso, porque meu é o ouro e minha é a prata. E veio, pelas mãos de quem? Dos romanos. O templo dos romanos é aquele que Jesus disse, olha essas pedras aí e verifica. E ele disse, eu vou destruir esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ele disse, como é que você vai fazer um negócio desse? Uma coisa dessa, enorme, gigantesca. Óbvio que Jesus não estava falando daquilo. Mas veja, o que Deus tinha falado que iria fazer, Ele fez. Então, queridos, o que eu queria deixar era essa mensagem, o que o profeta Ageu trouxe. E eu queria que você ficasse de pé nesse instante para nós orarmos. Pedir para os meninos do louvor subirem aqui, por favor. E eu não sei aí se algum desses pontos toca no seu coração de alguma forma, mas eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo nesse instante. Se concentre aí em você mesmo. Talvez alguma dessas palavras, a primeira flecha que fala do coração, talvez você não está amando o Senhor como deveria. Talvez você começou a fazer a obra do Senhor, mas de algum jeito, de alguma maneira, por algum motivo, alguma circunstância, algo que você ouviu, algo que você começou a ver, você passou a não enxergar mais aquilo que Deus tinha falado para você. Ou até você começou a fazer, fez a obra do Senhor, não ouviu o que os outros disseram, mas aí você começou a desanimar. Você começou a ficar triste porque as coisas não estavam acontecendo.
Então eu queria que você orasse nesse instante. Fecha teus olhos. Esquece quem está do teu lado. Eu queria que você orasse nesse instante. Senhor, qual desses pontos o Senhor quer falar comigo? Eu queria que você orasse nesse instante. Só um momento, só você e Deus. Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, Espírito Santo, as nossas vidas. Deus, eu creio que o Senhor quer corrigir o nosso coração, Jesus, nessa noite. O Senhor quer corrigir, Jesus, a nossa visão, Deus, nessa noite. O Senhor quer corrigir, Senhor, os nossos atos, Senhor, que independem, Senhor, dos presentes, da sua bondade. Até porque, Jesus, nós não podemos te buscar, Espírito Santo, pelo que o Senhor nos dá, mas porque o Senhor é digno